Verdade da Vida, volume 24. Como usar a força mental para evitar o envelhecimento? Caro leitor, se você quer se manter sempre jovem, não se preocupe com a velhice. Não se prepare para a velhice. O próprio ato de preparar-se para a velhice apressa o envelhecimento. Como disse Jó, aquilo que tememos sobrevém a nós. Um medroso que fica imaginando um acontecimento nefasto e se preparando para enfrentá-lo, acabará atraindo esse fato temido. Toda pessoa que está sempre temendo algo grava marcas de temor na sua fisionomia. Se você está esperando tanto o envelhecimento físico, ele será inevitável. Caro leitor, jamais pense que a sua idade avançada é avançada demais para realizar um determinado trabalho. Tal pensamento envelhece precocemente a fisionomia, imprimindo-lhe expressão de ancião antes do tempo. Nós seremos como pensamos, ou melhor, somos exatamente o que pensamos. Meu caro, não há verdade tão certa quanto este princípio filosófico. Um jornalista do Milwaukee Journal lançou a seguinte pergunta: qual é a tua idade? Disse que a idade da mulher se conhece pela fisionomia e a do homem pela mente, mas isso é um engano. O envelhecimento está relacionado basicamente com o hábito da mente. As pessoas se tornam exatamente como pensam, com intensidade. Se uma pessoa passar da meia-idade e imaginar que ficará decrépita em breve, ela acabará decrépita. Um dos meios de impedir o declínio da energia está na força de vontade. O destino não investirá cruelmente contra aquele que está agarrado firmemente à vida com ambas as mãos. A morte não poderá estrangular aquele que está firmemente grudado à vida. Diz que o explorador Ponce de León buscou a fonte da juventude na Flórida. Ele a buscou em lugar errado. A fonte da juventude está dentro do próprio homem. As pessoas precisam rejuvenescer internamente. E o eu externo morre diariamente, mas o eu interno rejuvenesce diariamente. Quando as pessoas param de manifestar o grande poder da mente, quando deixam de sentir vivo interesse pelos acontecimentos da vida, quando param de ler, pensar e trabalhar, começam a definhar como as árvores velhas. A sua idade é a que você imagina ter. Não tire ainda a sela do cavalo. Ainda há muito caminho para percorrer durante o dia. Oliver Wendell Holmes diz em seus versos: o sol ainda está alto, companheiro. Viagem incansável em busca da verdade. Não sei a idade, mas que vigor! O vigor que aumenta com o tempo. Se você quer ter longa vida, ame o seu ofício e continue amando sempre. Não pare de trabalhar aos 50 anos, alegando declínio da vitalidade ou necessidade de repouso.
Se preciso, goze férias, mas não abandone totalmente o trabalho. Onde há amor ao trabalho, há vida, a fonte da juventude. Uma célebre atriz diz: eu não sei o que é envelhecer. Isto porque eu amo a minha arte, porque dedico toda a minha vida à arte. Eu não sei o que é enfraquecer. Sendo feliz, ocupada, não sentindo tédio e conservando a mente sempre jovem como a de uma adolescente. É impossível que surja em minha face rugas de idade, tristeza ou angústia. Se fico cansada, é só no nível físico. Meu espírito jamais se cansa. Lembre-se de Susan Anthony, que aos 83 anos era uma líder do movimento em prol das mulheres. Lembre-se da senhora Gilbert, a atriz que representou até morrer, também com a mesma idade. Quem dirá que essa idade, essas duas mulheres estavam decrépitas ou com menos energia do que as concorrentes mais novas que elas. A senhora Anthony, mesmo se aproximando dos 90 anos, continuava o seu trabalho com a mesma energia e ardor de meio século antes. Ela foi a mulher que mais atuou entre as participantes da Convenção Internacional da Mulher realizada em Berlim. A senhora Gilbert, quando representou uma nova peça nos últimos anos de sua vida, brilhou como uma estrela no palco. Essas mulheres jamais chegaram a pensar em parar de trabalhar, nem se consideraram decrépitas aos 50 ou 60 anos. Para elas, esta vida era uma peça teatral tão interessante que não conseguiam parar. Margaret Deland disse o seguinte: uma das coisas que mais nos alegra na nossa era é o fato de que a velhice se limita ao plano físico. Ainda que a vista enfraqueça ou as juntas endureçam, já não ficamos com tédio nem perdemos o interesse pela vida. Além disso, está crescendo entre a população em geral a ideia de que esta perda da capacidade física na velhice também pode ser evitada. Aliás, já existe até a teoria de que tal perda da capacidade física mostra que a pessoa viveu de maneira errada, isto é, que viveu intolerante e egoisticamente, sem ter imaginação criativa e ideal jovem. Seja como for, a decrepitude é uma vergonha, e essa ideia está se tornando convicção de toda a humanidade. Certo poeta canta esta mesma convicção em seus versos. Apaga logo as profundas marcas de dor, tristeza e lágrimas que a idade gravou em teu rosto. Deixa que tua alma bondosa e a tua ação repleta de alegria e amor tinjam o teu rosto. Emerson disse: eu não conto os anos vividos, conto os feitos da pessoa. Realmente, o que nos envelhece não são os anos que vivemos desde o nascimento, mas o modo como os vivemos. A vida desregrada e cheia de atos que pesem na consciência cria rugas de velhice precoce no rosto, embaça o brilho dos olhos, tira a agilidade dos passos e diminui a vitalidade.
vida pura, vida simples, vida útil. Tal tipo de vida proporciona a longevidade. Caro leitor, o que desgasta a vida e envelhece muitas pessoas aos 40 anos é a vida de aflição, atormentada por vaidade e ambições vãs e desonestas. A vida honesta e simples pode se tornar mais profunda, mais nobre e útil. Charles Wagner disse que a vida pacífica e a vida aflitiva não se conciliam, porém a vida simples e a vida de esforços se conciliam. Ele explica em seu opúsculo Vida Simples como a energia é desperdiçada por causa das aflições, quando poderia ser útil se fosse concentrada. Ele enfatiza que as aflições de nossa mente consomem nossa energia, que, se utilizada corretamente, produziria resultados valiosos. Há mais de 10 anos, aconteceu no Hospital de Londres, considerado um dos melhores do mundo, um fato realmente singular que mostra como a mente possui o poder de rejuvenescer o corpo. É a história de uma jovem mulher que enlouquecera por causa de um namoro desfeito. Ela perdera totalmente a noção do tempo. Por mais que o tempo passasse, para ela, todos os dias eram o dia em que ela se separou do namorado. Mesmo com mais de 70 anos, ela ficava todos os dias estacada junto à janela do seu quarto, esperando a visita do namorado. Aos olhos dos outros, a fisionomia e o corpo dessa mulher eram de uma jovem de 30 anos. Um médico norte-americano que foi à Inglaterra testemunhou esse fato. Ela não tinha um fio de cabelo branco, uma ruga sequer, e em nenhum aspecto apresentava o menor sinal de velhice. A sua pele era lisa como a de uma menina. Como ela não imprimia a passagem do tempo na sua mente, continuava com o corpo da jovem que fora 60 anos atrás. Ela não contava a idade, nem sentia receio de envelhecer. Vivia como há 70 anos atrás, quando o namorado a deixara. Esse estado mental regia o seu estado físico. Somente se concretizou em seu corpo e o mantinha jovem. Se você, apesar de ter vivido apenas 50 ou 60 anos, desde que veio ao mundo, já começa a ficar senil ou a perder a força mental, está decepcionando aquele que lhe deu a vida. Você é vivificado pela grande vida, que é eterna. Então, não seria natural você manter a vigorosa juventude enquanto viver? Mesmo que sua fisionomia comece a envelhecer, isso nada tem a ver com o vigor de sua vida. Mesmo que os cabelos brancos aumentem, mesmo que sua pele apresente rugas, isso não diminui absolutamente o vigor de sua vida em si. A tendência da força mental é crescer incessantemente. A força mental aumenta com a idade. A sabedoria baseada em muitas experiências e a força mental equilibrada não são as únicas provas de que o homem viveu longos anos. O que caracteriza o homem que viveu muito tempo neste mundo não são a debilidade e a inutilidade,
a força, a beleza, a grandeza e a complexa riqueza de experiências da vida são as características dos idosos. Se você acreditar que 60 anos representa a velhice, terá o físico correspondente a essa crença. Seu pensamento se manifestará na face e no corpo. Será como pendurar na mente uma placa que diz velho. Acreditar nela piamente e tornar-se exatamente como essa placa diz. O corpo é realmente o indicador da mente. Se ao contrário, você acreditar que as células do seu corpo se renovam constantemente, tiver firme convicção de que a eterna juventude, a vivacidade, a saúde e a jovialidade são as suas características inatas, a decrepitude não poderá atingir você. Se você pretende conservar para sempre a juventude, deve evitar ao máximo os inimigos que a aniquilam. Dentre esses inimigos, os maiores são a preocupação com a idade e a perda de interesse pela vida ao seu redor, principalmente pela vida dos jovens e pelos divertimentos deles. Quando você não tiver mais ardorosa esperança ou ambição da juventude, quando perder o entusiasmo que tinha na mocidade, quando não tiver mais vontade de brincar e se divertir com as crianças, estará confessando que você está realmente ficando senil, que somente está se enrijecendo, que a vivacidade da infância está escasseando. Caro leitor, procure conviver com crianças. Não há meio mais eficaz de conservar a juventude do que o convívio com crianças. Quando o homem não está no caminho correto da evolução, sua vitalidade escasseia precocemente. Tudo que se desvia do normal é prejudicial. Um sentimento excessivamente forte, ainda que seja de alegria, prejudica a saúde. O egoísmo ocorre quando a vida está fora do caminho correto da evolução. Pois uma vez que todas as vidas são uma, por estarem ligadas à grande vida, se uma é particularmente egoísta, podemos dizer que ela está se desviando do seu caminho verdadeiro. Por isso, aquele que é dominado por sentimentos egoístas vive sempre temeroso e apreensivo, em maior ou menor grau, precavendo-se contra ataques externos. Aquele que está sempre prevendo algum ataque externo imobiliza a mente e faz com que o cérebro perca a flexibilidade, atrofiando os neurônios. Somos altruístas por natureza. Em linguagem mais fácil, nascemos para fazer o bem aos outros. Quando praticamos o bem e conseguimos que os outros fiquem contentes, sentimos felizes. Essa felicidade não é uma alegria exaltada, violenta, desarmoniosa, mas sim uma satisfação natural, realmente serena, que nasce do fundo da alma. Aquele que comete algum ato egoísta pode sentir-se temporariamente feliz, acreditando que saiu ganhando. Mas assim que a euforia passar, perceberá que essa alegria é vã e insignificante. Sentir-se invadido por inexprimível sensação de vazio e de desolação, dia e noite, e não conseguirá deixar de se lastimar. Isso, sem dúvida, é a punição que recebe pelo egoísmo, porque esta atitude contraria a natureza da vida. A nossa vida
se revolta instintivamente contra os sentimentos egoístas, desdenha instintivamente os atos egoísticos, e não consegue evitar o sentimento de desprezo por aqueles que os cometem. O egoísmo não gera saúde, não gera paz espiritual, não gera sensação de felicidade. A maioria dos ricos dificilmente conseguirá alcançar a felicidade através daquilo que possui, enquanto não empregar verdadeiramente a sua riqueza em prol da felicidade dos semelhantes, pois será constantemente perseguido pelo temor de perder a qualquer momento todos os seus bens em virtude de doença, mudança na economia, etc. Todo temor, aflição da mente encurta a vida e conduz ao envelhecimento precoce. Enquanto você pensar na sua idade, mantiver-se teimoso, ficar com a mente presa a algo, odiar ou invejar os outros, não poderá evitar o envelhecimento. Se você não impedir que esses inimigos da juventude penetrem no reino da sua mente, não poderá manter para sempre o vigor físico dos jovens. O pensamento flexível, como os brotos de uma árvore, rejuvenesce a vida. O pensamento irredutível, inflexível e obstinado interrompe a evolução da vida. A vida, quando não evolui, envelhece. É preciso escolher ou a evolução ou o envelhecimento. Muito obrigado. Se inscrevam no meu canal, ative o sininho das notificações para receber os meus vídeos, deixe o seu gostei, joinha. Tá tudo bem por aqui, espero que esteja tudo bem por aí também. Muito obrigado.